Essa é uma pequena homenagem ao This is a little homage paying to Hamlin, who's our todos master. nós. Graças a ele que a Thanks to homeopatia está him, podendo homeopathy is being able ser aplicada da to be forma como nós applied estamos the estudando. way we are studying it. Good afternoon. Boa tarde. Boa tarde. This ritual should be done at the Esse beginning of ritual the deve ser feito no seminar, início do but seminário, better late than never. mas é melhor fazer tarde do que nunca. We should always pay Nós our deveríamos respect sempre to our masters, homenagear os nossos mestres, because of whom porque devido a eles, hoje nós estamos aqui we owe e everything todos nós devemos tudo o que sabemos nas nossas vidas a este homem, a nossa profissão, a nossa sociedade, a nossa posição na sociedade, a nossa posição, o que nós somos hoje. So, Então, we should never forget that. nunca deveríamos esquecer isso. Na Índia nós temos uma cultura onde nós fazemos isso e, juntamente com isso, nós fazemos o que nós chamamos de Sarasvativan, que é a deusa do conhecimento. A deusa do conhecimento, nós oramos, começamos o seminário com uma oração, sempre a deusa do conhecimento, e também com uma oração onde dizemos que Deus nos dê força Be a good, para sermos bons no que quer que façamos, especially our especialmente no nosso emprego. Nosso trabalho é lutar contra as doenças e make the suffering humanity diminuir o sofrimento da humanidade suffering as much as o máximo que nós pudermos. So anyway, with those words, Então, com essas palavras, done that to now, fizemos já o ritual. go back to our topic and Voltamos ao nosso assunto. start what we Vamos from where we left off. começar de onde paramos. And did anybody think Alguém pensou por que eu mostrei cases like this dois casos como este, without showing the remedies? sem mostrar o remédio primeiro? What was my aim? Ou seja, qual era o meu objetivo mostrando esses dois Showing these casos? two cases, which are apparently Que são aparentemente opposite, diametricalmente opostos. but lot of Mas existem muitas semelhanças entre eles ao mesmo tempo. Why? What is the reason? Ou seja, qual foi a razão? What was the reason? Que razão eu apresentei esses dois The casos? reason was- A razão foi que To impress upon para causar uma impressão the theory of da miasma, teoria dos miasmas, to show para mostrar how two different como cases dois casos diferentes, of two different miasms de dois miasmas diferentes, present in a very se different way. apresentam de formas bem distintas. Presentation is a very, very A different apresentação é bem diferente entre elas. Mas, é isso que eu disse, aparentemente o que parece ser way. diferente Very, very similar. é muito parecido. Very, very similar if you Muito parecido. look deeply. Se analisarmos profundamente, analisarmos com detalhe, com cautela. So just before leaving, we Então, said, antes disso aí, nós falamos, bom, quais são as semelhanças? Eu falei a vocês, as semelhanças em ambos os casos é yes, the anger is a the raiva. most common or the common thing between the two. É o que existe em Number comum entre os dois, número one. um. Number two, the sensitivity. Em segundo lugar, a sensibilidade. Sensitivity A of both sensibilidade patients de ambos os is very high, pacientes é bastante alta, but the mas reaction is as very, very reações different. são muito diferentes. The reaction is very, As very different. reações são muito diferentes. So
the reaction of a A patient reação not only de um paciente não apenas diferencia, helps us to differentiate nos ajuda a diferenciar remedies, entre dois remédios diferentes, but it also helps us mas to também differentiate nos ajuda a between diferenciar entre different miasms. os diferentes miasmas. And what is the first case? What was E the qual é o primeiro miasm? caso? Qual foi o miasma do primeiro caso? What was the miasm first case? Qual foi o miasma do primeiro caso? Sorosyphilitic because Soro sifilítico, lot of sora, porque é muita sora, especially at the level of especialmente no nível D da mente, do mental. the pathology A patologia is syphilitic, é sifilítica, but the mas mental state of o the estado patient mental do is paciente é purely soric. puramente sórico. That's why it's a E é por isso que é um caso sorosifilítico. What about the second case? E o segundo caso? What about the second case? E o segundo caso? Psychosis, pure Psicósico, psychosis, ou seja, puramente psicósico. hypothyroidism. Hipotireoidismo. The functioning of the A thyroid função da tireoide é afetada, que afetou também a função menstrual. E a menina ganhou mais ou menos 16 quilos de peso, da qual ela agora já perdeu quase 6 quilos agora. Esses Esses foram o relatório daquela menina. E percebam que ela também tinha uma certa quantidade de sífilis também, devido à atividade peroxidada da tireoide. Aqui no exame, os anticorpos também estão altos. Então, não apenas psicose, mas um pouco de sífilis também. Aqui o exame laboratorial que vocês viram, o PSH estava alto, P4 bastante baixo, e agora em janeiro voltou ao normal, T4 normal, T3 normal. Foi aí que eu falei para ela parar de tomar o remédio, e no meio de janeiro ela interrompeu, ela parou 100%. E agora, aqui é o último exame, sem nenhum medicamento de tireoide durante um mês e meio. Isso foi em abril de 2010. Todos esses resultados que vocês estão vendo aí nos exames. T3, T4 e TSH. Bom, vamos entender os dois casos. Em primeiro lugar, aonde ambos os casos se encaixam aqui. Obviamente estamos falando do reino vegetal, mas se não soubéssemos que estávamos falando de plantas, de vegetais, aonde eles se encaixariam? A sensibilidade altamente presente, com muita timidez e ansiedade. A ansiedade no primeiro caso estava bastante alto, a ansiedade sentida no estômago, no peito, com muita ansiedade em relação à saúde. E as emoções, raiva, emoção básica era raiva, tinha que ser um elemento ou uma planta. E no primeiro caso, nós pensamos que talvez pudesse ser um Kali, mas isso foi descartado com base no Fali. Diga. Professor, how sensibilidade no segundo did you see a lot of sensibility? a gente via muita cólera. E como que a gente viu sensibilidade? Yes. What was how did she get angry? Bom, como que ela ficava com raiva? O que a deixava colérica? What did she get angry on? O que a deixava colérica? Very, very small matters. Questões muito pequenas. Questões pequenas, questões triviais. Number one.
What was the reaction in anger? Qual era a reação nela na cólera? What was the reaction in anger? Qual era a reação que ela tinha quando estava colérica? Striking herself, Ela se batia, se throwing things. e jogava, arremessava as coisas. Isso também mostra uma sensibilidade extrema. That the sensitivity is so high. A sensibilidade é tão alta que um pequeno estímulo ela reage de forma muito forte, quase de forma histérica, quase histérica. Não histérica, mas quase histérica. So, Então, yeah, most likely from these two, desses dois, provavelmente lot of diligence also. muita ilusão também, delírio, também pode ser no pode ser nas plantas, pode ser elementos, mas também pode ser aqui nos metais pesados. So, understanding of the two cases. Então, entendendo os dois casos, What is the most important and what qual é a most common thing? a coisa mais importante e mais comum entre os dois casos, mais similar entre os dois casos? O que existe de mais parecido entre os dois casos? Sensitivity, yes. Sensibilidade, Anger, yes. sim. Cólera, sim. What else? O que mais? What is the basic Qual of é a the sensitivity? base dessa sensibilidade? Sensitivity is arising Sensibilidade, ela surge da onde? Sensitivity Essa is sensibilidade arising está out of what? surgindo por quê? Da onde? What is there in these two O patients que existe nesses dois which is pacientes making them sensitive? que os torna sensíveis? What is there? O que existe nos dois pacientes que os tornam sensíveis? What is the most integral part of the Aquela parte mais íntegra da pessoa que a torna sensível. Their relationship with the family, with the society, Yes, Você falou nas plantas. like you talked about the plants in the beginning. yes. No, that is fine. Ok, Yeah, tudo bem. That's a problem of Sim, relationship. e há um problema de relacionamento, Right, sim. That is understood. Isso é entendido. Mas Very, very basic o que é in muito these two básico nessas duas people, pessoas, everybody which is ou em todo aware, mundo, where everybody ou seja, isso em todos, em todas as pessoas. ego, Ego. ego, Ego. egoistic, Ou seja, um ego, self-esteem, or autoestima, a estima. what is affected in both the E o que people está afetado nas duas pessoas é o ego dessas pessoas. O ego foi it is afetado. very, very O obvious ego in the é muito second óbvio no case, segundo caso, ficou bem claro no segundo caso, very obvious in e the second case, but mas it is also there também in the está first presente case, no primeiro but caso. because it is very soric, Mas como é muito sórico, it is masked, it is covered. ele está encoberto, não aparece, não surge de forma tão forte quanto no segundo caso. Because Sora Porque Sora lida com nutrição, a necessidade básica de uma pessoa. and psychosis E a psicose lida com a estima. A necessidade de psicose é a estima, a necessidade do sórico é a nutrição. No primeiro caso é mais sórico, é por isso que não surge tão forte essa questão do ego no paciente. Já no segundo caso, é um exemplo clássico de caso psicósico e, como resultado disso, a estima surgiu muito forte. Há algo nesse caso que prova isso, que dá suporte ao que eu estou falando, especialmente no primeiro caso? Existe algo no primeiro caso, na história do paciente, ou no paciente, quando vocês viram, que apoia isso que eu estou dizendo, que o ego desse paciente é muito sensível? O que é que tem nesse paciente? O que é? Como isso é refletido? Paciente cheio de He's a patient full of dignity, respect. Yes, quer ser He respeitado wants to da be mesma respected. forma. yes. Mas ao mesmo tempo And não Where but is at it? the That's same what I'm time- asking. Ok, What muito is bem, it mas that tells o que us tem in lá that nesse patient that paciente he wants que diz respect? que ele quer respeito? O que existe nele que mostra que ele quer respeito? ele dá respeito aos He outros. respects- Ele trata os outros com respeito And e ficou colérico quando não foi respeitado. yes, he expects the same respect
from others, especially even his friends, Até mesmo seus or amigos people whom ou does not de know very pessoas well, que ele nem conhece muito talk bem. to him in Quer que eles falem com ele, not up. ou seja, com respeito. That is, when they don't Quando talk eles não with falam com ele respect to com him, respeito, that his friends or seus his amigos ou outras pessoas, até conhecidos, ou seus amigos de trabalho, quando eles não chegam a ele, o seu ego se fere, o seu ego é ferido. Eu também pergunto, e se alguém também faz, se alguém brinca com ele, faz alguma piada com ele, se for um amigo íntimo, tudo bem, mas se não for um amigo muito íntimo, ele não gosta disso. E alguém que conhece ele apenas por alguns dias, fala com ele de uma forma grossa ou abrupta, ele não gosta. E ele nunca faz isso com outras pessoas. Como ela falou, ele dá respeito para receber respeito. Ele dá respeito para receber respeito. Essa é a característica desse remédio, essa é a essência desse remédio. O que é que tem no mental What is there in the mental, in the first case, in the mentals of the first case, que faz você which makes you affirm that it is a psoriatic miasm? É irritabilidade? Is it his irritability? Tudo. Sensibilidade, cólera, irritabilidade, reservado, acanhado, tudo é psórico. Ele é arrogante também. He's also arrogant. No, not really, not really. Não é arrogante. Not arrogant. Ele não é arrogante. Okay, now this was one question. Essa foi uma pergunta que me foi feita antes, no intervalo. That this patient, Esse the first paciente, o patient, primeiro paciente, is he arrogant? ele é arrogante? And is he haughty? Ele é nervoso? So the answer which I told was, Então a resposta que eu falei this para case, vocês both é... the people are haughty. The second case is very clear, right? He's haughty. Eles são haughty, né? Right? Que The é girl is haughty. eles são haughty, que What about the man? é um arrogante, mas não Is he chega a ser haughty? arrogante. Mas o homem, ele é haughty? Yes? Everybody agrees? Is he haughty? Todo mundo concorda com isso? Then, why not? Why not Por que arrogant? não? E por que não arrogante, então? Because Porque in the repertory, no repertório, arrogance is a arrogância haughtiness. está sob o haughtiness, está sob o haughty, é uma característica de haughty. It doesn't mean the Mas same não thing. significa a It doesn't mesma mean the coisa. same thing. Não significa a mesma So now coisa. let me tell you Então agora eu vou falar para both these vocês people que are haughty, elas são, ambos esses pacientes são haughty, haughty arises out of what? e o haughty surge do quê? A partir do quê? Ego. Again. Or- So this man Do ego, also ou seja, has a esse very, homem very também strong tem um ego, ego muito forte. but a very fragile ego. Mas um ego muito Very frágil, sensitive muito ego, very sensível, delicate ego, muito which can be delicado, hurt que pode ser very, ferido very easily by facilmente slight por coisas pequenas. mistakes, right? While second girl Enquanto que a also has a segunda very strong menina, ego, a paciente, também which tem is um also ego muito hurt forte, que easily, também but it é is ferido not facilmente, fragile. mas não é frágil. And what is the E reaction of the qual é a person? reação dessa pessoa? First person, Da primeira pessoa, do primeiro paciente, a reação é, very mild, ele é muito and meigo, moves away from the situation, e ele se not desloca fight daquela back, situação, ele não revida, ele se sente colérico, mas ele suprime essa cólera. Já a segunda paciente, o que ela faz? gets angry, Ela fica colérica, ela desconta isso ou em si mesma ou em uma outra pessoa, e ela se comporta de forma muito haughty, muito... Ou seja, tem arrogância no repertório, mas ela está sob esse orgulho, sobre o haughty, mas é diferente. É como ele disse, é uma reação dessa característica. A arrogância é uma reação de ser haughty. Então, o primeiro paciente também é haughty, mas ele reage ou responde de forma muito meiga, suave, enquanto a segunda menina reage de forma bastante orgulhosa. Ou seja, o que é o significado de haughty? Haughty é orgulho. Haughty é orgulho. Haughty é um ego em excesso, é o orgulho. Ego em excesso. O ego, ou a autoestima, é um ego normal. Todo mundo tem um ego. Todo mundo tem um ego. Quando está em excesso, e aí é orgulho.
in that haughtiness, E nesse somebody orgulho, can react alguém pode reagir by being very sendo rude or contemptuous, grosseiro where they look down upon ou grosseiro somebody. ou condescendente, quando eles olham uma pessoa, ou bastante consciencioso, na verdade. Consciencioso, tipo, sai daqui, você não é nada. Showing Isso contempt. mostra Why? That is uma pessoa making conscienciosa. others, you know, the contemptuous. Desdém, You are superior. ou Others seja, are você se sente inferior. superior e as outras pessoas são inferiores. Você olha para baixo nos outros, você olha com desdém para as outras pessoas, de forma desdenhosa. Licopódio reage de forma desdenhosa, mas apenas com seus subordinados, apenas com os inferiores. A platina também reage de forma superior. Quando eu não me, ou seja, eu não me preocupo com os outros, eu sou o rei, eu sou o melhor, eu sou o superior. Okay? In this case, both of them are haughty. Então ambos são orgulhosos, mas o primeiro reage de forma branda, meiga, e a segunda menina também reage, mas ela reage de forma meiga também, branda também, mas não tão branda quanto o primeiro caso, Where she shows onde ela mostra o seu orgulho, not mixing with não se misturando com os servidores, não fazendo amizade com todo mundo and speaking out on e the face. falando também na cara da pessoa. So, the whole crux Ou of the seja, remedy a here característica do remédio is aqui é the ego. o ego, This is the common theme between the two. ou seja, o que existe em comum entre os dois, o ego e Both are sensitive são sensíveis, ambos, and both have a very, e ambos very têm sensitive ego. um ego bastante sensível. But the Mas reflection or a reaction reflexão, ou a reação, na verdade, o reflexo é de forma bastante refinada. and both the patients E ambos are os pacientes angry, são but the coléricos, anger mas a is cólera expressed é expressa different ways. de formas The diferentes. first No primeiro is caso, called as é chamada a cólera é expressa como? No primeiro caso, what is the word? I forgot. eu esqueci. Extra punitive, Ok, extra punitivo, punitivo intrapunitive. e intrapunitivo. Anger A raiva expressa em ambos os casos no primeiro caso é intrapunitive. intrapunitiva. It is not Não é expressa de forma alguma ou é expressa em si mesmo. E o paciente simplesmente sai de perto daquela situação, se remoe um pouco e aí depois volta ao normal e se acalma. Porque, enquanto no segundo caso, é expressa de forma extrapunitiva. Ela fala com o marido, com os servidores, dizendo que ela está certa, que ela está correta, que ela está nervosa. E, nesse ponto, se ela não conseguir expressar isso no marido ou no padrasto, ou no sogro, perdão, ela acaba se ferindo, se machucando ou arremessa coisas. Ou seja, a expressão da cólera é diferente nos dois casos. Extrapunitivo e intrapunitivo. É por isso que essa que foi a repertorização desse caso. A doença, no primeiro caso, ou seja, transtorno da decepção. Transtorno da decepção, ele foi desapontado toda a sua vida, desde a sua infância, ele se sente desapontado porque o seu pai não tratava sua mãe bem, ele se sentia muito mal em relação a isso. A cólera, ele não expressa a cólera, mas ele começa a tremer com a cólera, e a cólera é suprimida, ou seja, transtornos de doença e da vexação, suprimidos. E se observarmos o repertório, aurum, camomila, licosépia, staphysagra, aconite, ignácia, leucínia, ou seja, esses são os remédios que apareceram bem forte. Ele pode ser aurum? Por que não? Isso mesmo, com certeza. Eu falei para vocês, as emoções são muito menores nos metais pesados, ou ausentes, ou muito menos, ou não expressas, não são expressas. Segundo, ele é diligente, ele é trabalhador, ele é industrioso, ele é sério. Por que não?
There is no leadership Não há nenhuma característica de liderança. Ele é um líder, mas ele não é um líder. He has been made a Ou seja, ele leader. se tornou, ele foi transformado ele num líder porque ele é um bom trabalhador, mas ele não tem a qualidade de liderança de um metal. Chamomilla. Camomila? No, not at all. Não, de forma alguma. Extremely not. Not irritable, not cranky. Não é irritável, não reclama, cross, fretful behavior. não tem um comportamento. You cannot stand a chamomilla. Um camomila é insuportável. Lycopodium, Licopodium, a plant. uma planta, Moss. Is not hard on inferiors. não é mal com os soft on inferiores, superiors. não é meigo com os superiores, brando com os superiores. Sépia, No indifference. não tem indiferença, No sadness, no indifference. tristeza, indiferença não tem. Staphysigaria. Staphysagra, Okay. Let's see the girl's repertorization. e a repertorização da menina. She is also having disappointment. Ela também tem transtorno da decepção, do desapontamento, porque ela foi forçada a se casar e até hoje ela acredita que foi um erro se casar. Eu não deveria ter me casado. That is what she thinks. É assim que ela pensa. Ailment from disappointment. Transtorno da decepção. And we definitely know she's haughty. Sabemos que ela é orgulhosa And she cannot e remain ela não hungry. pode sentir fome, ela não consegue ficar com fome. So alumina, Alúmina, aurum, cáusticum, cáusticum, lico, fósforos, platina, sépia, Staphysaria, veratrum. Is she alumina? Ela é alúmina. Alumínio. Soft metal. Metal leve. Can she be alumina? Ela pode ser alumínio. She can be. Alúmina. No. Where is the confusion? Onde está a Where confusão? is the irresolution? Aonde está a Where is the irresolução? slowness? A lentidão. Right? Where is the anxiety of conscience? A ansiedade da consciência da alúmina. No way. Não. Aurum. Can she be Aurum, aurum? ela pode ser aurum. Again, what we said before. O que falamos antes sobre aurum, as emoções. Lots of emotions Muitas here. emoções It nesse cannot caso. be a heavy metal. Não pode ser um All the metal heavy metals pesado. Todos os metais are pesados são descartados. What about causticum? E o cáustico? No? Não? Why not? Por que não? No sympathetic, no Não tem a simpatia, não é revolucionária, not supporting não injustice, apoia fighting for não luta others, contra a injustiça, neither luta pelos outros. quarrelsome like a Kali. Também não é briguenta como um Kali. Ela não é briguenta como um Kali. Ela não gosta, ela sai de perto da situação. Ela fala o que sente e sai da situação ou expressa aquela cólera em si mesma. Again, lycopodium. Licopódio? Why not? Não, por que não? She doesn't like servants. Ela não gosta dos servidores, ela não gosta, ela é dura nos inferiores, meiga com branda com os superiores. Ela não consegue falar com Yeah, she's chilly, o number seu one. sogro, mas fala com o marido. Ela é friorenta, sim, número 1. O que mais? Licopódio. No avariceness. Não tem avareza. Likes to spend money. Ela gosta Likes de to gastar get dinheiro, ela likes gosta das melhores coisas da vida. Phosphorus. Fósforos. She be a phosphorus. Ela pode ser uma fósforo. Bubbly. She said, I'm bubbly. Ela é lively, contente, vivaz. vivacious. She be a phosphorus. Ela pode ser um fósforos. Thermal thirst. What is a thirst? E a sede? Como é que é a sede dela? Thirstless. Absolutely. Ela não tem sede, completamente sem sede. What else? O que mais? Yes. And phosphorus. Fósforos gosta do toque, gosta do conforto, gosta do magnetismo. É medroso. Ela não é. She's not so extroverted. E ela não é tão extrovertida e falante como um fósforos. Said no.
She only Ela talks when apenas it is fala needed to be. quando é necessário. Talk much. Senão ela não fala muito. Not extroverted like Ela não é phosphorus. extrovertida como um fósforo. Shows you elements. Eu falei para vocês os elementos extrovertido ou introvertido. Fósforo Turn out extrovert. é um extrovertido. Tina. Platina. Again, hard on inferior, soft on superior. Dura nos inferiores, Again, branda nos, like what? nos Okay, forget the superiores. common. What else? Esquecem os termais. O que mais? Platina would not let go Platina of this behavior. não Yes, deixa esse yes, comportamento okay. acontecer. Ela Just diria like assim, my ok, eu não consigo lutar com meu sogro, ok. That's his way. Essa é a forma dele, esse é o jeito que ele é, esse é o meu jeito, eu só vou sair de perto. Platina would fight back. Já a platina revidaria, lutaria. Again, a heavy metal. Um metal pesado. Not be so emotional. Mas não seria tão Either emocional. would be extremely Ou seria emotional, extremamente because it's emocional, physical metal, porque é um metal estérico, ou não seria, ou não teria emoção nenhuma. Sepia again. Sépia, No, não. no indifference. Não tem diferença, Sadness. não tem tristeza. Veratrum. Veratrum, No contempt. No slander disposition to. não. No truth tells the plain. Doesn't speak out on Não the face. fala no rosto, não fala na cara das pessoas, não tem, não é abrupta e rude. Veratrum is rude. Veratrum é rude, é abrupto, é desdenhoso. Truth tells the plain. Diz a verdade sempre de forma seca. Again, Staphysagra. Staphysagria. And we add to this. Nós rubric, acrescentamos aqui a anger, rubrica de throws, cólera, arremessa as coisas. the only remedy that is E there o único is remédio que ficou foi Staphysagra. Staphysagria. And both the patients E ambos os pacientes Staphysagra. são a Staphysagria. So same remedy, Mesmo remédio, but the miasm mas is o miasma different, é and the diferente. presentation E a apresentação is very, é very muito different. diferente. Apparently different, Aparentemente but when you diferente, look very mas quando você closely, analisa com mais quite cuidado, similar. bastante parecidos. How many people here Quantas pessoas aqui genuinamente, thought ok, that it is the pensou same remedy? que o remédio era o mesmo para ambos os casos? Quantos de vocês imaginaram que era o mesmo remédio para ambos os Very casos? Very good. And how many people E quantas pessoas imaginavam que era a Staphysagria? Oh, good. Very good. Muito bom. Give a clap for yourself. Ok, um aplauso para vocês mesmos, um aplauso para vocês. So the miasm Então, o miasma is so é important. tão importante, Even in the same remedy, até no mesmo remédio, it can be very, O- very different. o retrato pode ser muito diferente, aparentemente, Here. É possível... is it possible to explain the first case? Why couldn't Ignition. Okay. Ignition? Fine. What else? Anybody? Okay. Oh, you're 50%. Okay, you're passed. Second one will be fine. So O segundo seria bom. 50%, certo que você no, está. after this seminar, Bom, depois desse seminário, ambos vão melhorar. Ela não está falando no microfone, a gente não tem como traduzir, desculpa. Here. Let us understand what Vamos Staphysagra is all entender about. a Staphysagria agora. Eu quero entender melhor aí. O miasma. Que no físico era sífilis. Não era obrigatoriamente ele tinha que ter sífilis na mente também, não? Be syphilis in the mind as well? Which one? The first case? Primeiro caso.
No, because there is Não, no não necessariamente, destruction. porque não há nenhuma There is destruição. no destruction. Não há nenhuma destruição, não há Violence, nenhuma violência, não há nenhum exagero de no sintomas, distortion, there is não há nenhuma no distorção, não há nenhuma feiura, no perversion. não há perversão. Syphilis is Ou seja, part- sífilis. In fact, what we'll do is Bom, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: one session or one uma sessão hour, ou uma hora, it eu was vou. told to me by Dr. Antonio O Nidio, Dr. Antônio Emílio me just to falou report, para para falar sobre a diferença entre os sintomas sifilíticos, as rúbricas sifilíticas, assim como a sífilis se apresenta. Ok? A gente vai passar um tempo falando sobre isso. E aí eu vou responder a sua pergunta. Mas no primeiro caso, não much syphilis há in the muita mind, sífilis na mente, porque a paciente o paciente é extremamente meigo, brando, educado, refinado, respectful, respeitoso. no violence, Não há nenhuma violência, nenhuma distorção, nenhuma feiura, no hysterical behavior, no comportamento histérico, não há exagero, nada. Five syphilis. You know the five Vocês conhecem os cinco aspects of syphilis, Os 5 right? aspectos da sífilis? The five aspects Vocês of syphilis conhecem os 5 aspectos do sífilis? Primeiro é are exaggeration, exagero. number Número 1, exagero. one, or hysterical behavior, Ou comportamento histérico. number two, Número 2, distortion distorção or ugliness, ou feiura. third is destruction 3 é or destruição degeneration, ou degeneração. fourth is Quarto, perversion, perversão. and fifth E o is quinto é out of control, violence fora de or controle. out of Violência control. These are ou the fora de five controle. aspects Esses são os of 5 syphilis. aspectos de sífilis. Okay? Repeat. Repitam, o primeiro é First one is distortion distorção, ou perdão, exagero, or hysterical. ou histérico, comportamento histérico. Second is Segundo, distortion distorção or ugliness. ou feiura. Third is Terceiro é destruction destruição or degeneration. ou degeneração. And degeneration. Na verdade, destruição e degeneração. Fourth is Quarto, perversion. perversão. And fifth is E o quinto é violence violência. out of control. Fora de controle. Out of control. Fora de controle. So if you see, Então, se vocês observarem esses 5 aspectos, nenhum deles se encaixam na mente do primeiro paciente, much in the second. nem muito na mente do segundo paciente. Mas se eu encontro But what if miasma if I find a syphilitic miasm in the eu não physicals? devo procurar Shouldn't I também look na for mente? it in the mind as well? Yes, you should. Sim, você deveria. You should. Você But deveria. Ou ele não deveria ter I também na mente? explained. Yes, But shouldn't he have it too in the mind? yes, he would have had. Ele teria. This is he does not have because Ele não tem, the patient came to me very early. porque o paciente chegou muito cedo no meu consultório, muito precocemente eu pude controlar. The patient came to O me paciente chegou muito cedo na clínica, assim que ele ficou doente, ou seja, no estágio inicial, antes do miasma, começaram a afetar a mente. If you were to come to me, say, Se vocês viessem para mim, se ele viesse 3 anos depois, aí sim, se ele viesse 3 anos, com certeza haveria sintomas sifilíticos no nível da mente. Mas ele ficou doente, houve um episódio agudo, ele ficou paralisado, e aí, couple of months, imediatamente em 2 meses, ele veio ao consultório. control him E eu pude before he controlar became very strong. antes que os sintomas se tornassem muito fortes. I could control Eu him controlei ele before antes he went into syphilis que ele entrasse in the level na of sífilis mind. no nível da mente. Okay? Ok? Your question is very good. Sua pergunta é muito boa, If excelente. there is syphilis at the level Se of há sífilis body, no nível it has to físico, be there at the level of sim, tem que ter sífilis no nível da mente, sim. I agree with Eu you. concordo com você. I agree 100% Eu concordo with you. 100% com você. If it is there at the Se level há of body, sífilis no nível it has to be físico, there at the level essa of sífilis tem que existir mind também no nível mental. But Mas, because I could control the como eu patient pude right controlar away, esse paciente imediatamente, he did not ele go into não that. entrou nessa fase. Ele não entrou, a gente conseguiu reverter isso. Okay? The first case had syphilis in the physical, but that was due to an accident, so Doesn't matter. he wasn't syphilitic, right? Yes, still. The accident caused syphilitic symptoms. Yeah, still. Mesma coisa, não faz diferença. A causa não faz diferença, na verdade. Não faz diferença a causa. Is there? Não faz diferença. Existe, existe. Tá lá, tá lá. Se tá lá, tem que receber a importância necessária.
Primeiro paciente, The first patient, essa fuga, que ele reagia fugindo da situação, né? Poderia ser considerado um aspecto sifilítico nesse caso? this, That's why I said, it isso is que eu not falei. escape Não é bem, from the truth. não é um desejo de fugir, um desejo de escapar. Se tivesse sido um desejo de fugir, ou seja, fugir daquela situação, Then it could have aí been sim syphilis. poderia ser sífilis. If it have been, very good question. Pergunta excelente. The question asked to me was, A pergunta foi, esse paciente, quando ela ficava colérica, ele se distanciava daquela could it situação. not be syphilis? Podia não ser sífilis. If he ran away from the Agora, se ele fugisse da situação, very aggressively went ou away de from forma muito there, agressivamente fugisse daquela situação e nunca voltasse, ou se ele literalmente fugisse de casa ou do seu trabalho por dias, ou algo desse tipo, se ele tivesse feito algo assim, bom, aí com certeza seria sifilítico. Seria interpretado como um desejo de escapar daquela situação, break away everything um desejo and run away. de fugir de tudo. But it is not so here. Mas não é tanto He's assim. so refined, Ele é tão refinado, ele é tão educado, ele é tão brando que ele não quer que ninguém se fira, ninguém se machuque. Ele não quer dizer algo para aquela pessoa. É por isso que ele simplesmente se distancia da situação por um período de tempo, para que ele volte, se acalme, se aquiete e volte, sem ter nenhum rancor, nenhuma mágoa e nenhuma maldade, nenhuma malícia. No segundo caso, In the second case, aquela moça, ela tinha antiperoxidase no nível laboratorial, mostrando um traço sifilítico. Yes. E ela tinha uma conduta de se autoagredir e atirar coisas de uma forma descontrolada e agressiva. Já era um traço também sifilítico na mente. Yes, I told you. Characteristic in the mind, right? Purely psychotic. Sim, puramente psicótico com sintomas sifilíticos. E ela, did she revert that? Com essa fisagra? Sim, sim. Very calm. Muito calma agora, quieta. Ela não fica colérica. So in this case, we expect to improve first the mental and then the reports and then the physical. sentido sífilis, Or psicose. should we expect an improvement in syphilis and then psychosis? Or It should is always first. syphilis sempre primeiro? Primeiro mental e depois... And first mental, then the reports, the laboratory reports. Reports with the last. Sim, os exames seriam o último. Primeiro os mentais, depois os gerais físicos e aí por último o exame laboratorial. Isso é sempre verdade, ok? Independente do caso. A melhoria sempre começa do miasma mais alto em direção ao miasma mais baixo. Essa é a lei de Herring. Ou seja, reversão do miasma mais destrutivo, mais perigoso, ou seja, da sífilis para a psicose e para a SORA. Ou se há apenas psicose, da psicose para a SORA. Ou da sífilis diretamente para a SORA. Às vezes nós pulamos a psicose, mas essa é a questão mais importante de qualquer cura ou qualquer reversão na direção correta. A primeira coisa que tem que melhorar tem que ser o miasma. Esse miasma tem que melhorar primeiro no nível mental e aí finalmente no físico, no corpo. E a melhoria, como eu falei, a função dos órgãos tem que melhorar primeiramente e aí depois as mudanças na estrutura acontecem. Ou seja, a reversão da estrutura leva mais tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos, se vocês tiverem um paciente com cirrose no fígado, ou seja, já há uma destruição no fígado, uma fibrose já aconteceu ali. Nesse caso, as suas enzimas melhorariam primeiro, ok? Que é o funcionamento do órgão. E aí, então, mais tarde, o seu fígado melhoraria. Então, mesma coisa, digamos, um caso de falência renal crônica. Se vocês tiverem um caso desse tipo, a creatinina e a ureia tem que descer primeiro, tem que reduzir primeiro. E aí, então, o tamanho do rim, que é pequeno, como vocês fazem ultrassom, ou uma tomografia computadorizada que mostra que o fígado é pequeno, ou que há algum dano, no rim, naquele rim, bom, isso vai levar um pouco mais tempo para ser revertido.
This applies to Isso se all the aplica diseases, em not only todas as the doenças, não apenas disease. essas, qualquer doença. Functioning will improve first. O funcionamento melhora primeiro, depois a estrutura. A estrutura leva um pouco mais de tempo. A sífilis precisa melhorar primeiro, tem que descer para chegar em citose ou diretamente para a SORA. Okay? Ok? I think this should be absolutely clear Isso in tem que everyone's estar mind. bem claro na mente de todos vocês. So, Bom, Staphysagrida, vamos entender para que não haja confusão. É isso que acontece, a razão pela qual eu mostrei dois casos do mesmo remédio com diferentes apresentações foi para mostrar a vocês que em diferentes miasmas o remédio pode se apresentar de forma diferente. Vocês têm que ser capazes de entrar, passar por dentro daquela imagem superficial e tentar entender as características principais, os traços principais. E o mais importante, pode chamar o que você quiser, mas a questão central do Staphysagrida, o grupo central é o ego. A estima, que numa pessoa normal chama-se de autoestima. Quando é exagerado, torna-se orgulho. Ou orgulho, né? Haughty e pride são sinônimos. Essa é a característica principal do Staphysagrida. O ego do Staphysagrida é muito delicado, frágil. Eles têm muito medo de ferirem o próprio ego. E o comportamento de um Staphysagrida é sempre proteger o ego. E eles se comportam de formas diferentes, em diferentes miasmas, para proteger esse ego. E esse ego leva ao sintoma da sensibilidade. Ele surge da sensibilidade, ou o ego por si só aumenta a sensibilidade, ou a sensibilidade é muito alta e aumenta o ego. Ou seja, por isso que vocês veem uma seta em duas direções, aqui mão dupla. O ego torna a pessoa mais sensível e a sensibilidade torna aquela pessoa mais egoísta. Vocês entenderam isso? O ego é o que torna esses pacientes mais sensíveis, muito sensíveis. Mas também é essa mesma sensibilidade, que é muito alta, que torna esses pacientes egoísticos. Ou seja, é uma via de mão dupla. E como essa sensibilidade e esse ego se refletem, ou seja, como eles aparecem, eles tornam a pessoa bastante diligente. Uma das formas é que o ego, esse orgulho, torna a pessoa bastante diligente. Por quê? Porque você não pode culpar essa pessoa, você não pode reprimir essa pessoa, uma pessoa diligente, certo? Você não pode reprimir uma pessoa diligente. Se ele é muito bom no seu trabalho, se ele é muito sincero no seu trabalho, se ele está sempre na hora, ele faz o seu trabalho de forma adequada, sem nenhum erro. Como você pode reprimi-lo? Você não pode reprimi-lo. Então, quando você não pode reprimi-lo, ele faz isso para proteger a sua sensibilidade. Ele não permite que ninguém machuque o seu ego. Vocês veem? A diligência da Staphysagrida surge do seu ego. É o resultado do seu ego. O que mais? Essa sensibilidade, como ela se reflete? Como ela se reflete, essa sensibilidade? Se reflete na forma de cólera. E vocês viram isso na SORA. Em SORA não é muito expressa, não é muito manifestada, ou seja, ela é mantida dentro.
Why? Porque Psychosis and syphilis, na psicose e na sífilis, ela é expressa com cólera, batendo em alguém, arremessando coisas, ou batendo em si mesma. When this anger is Quando essa suppressed, cólera é suprimida, I told you, plant kingdom remedies os remédios do reino suffer vegetal or sofrem sick when ou ficam doentes quando as emoções são suprimidas. Então, quando essa cólera é suprimida, it makes him sick torna essa pessoa doente and it causes e causa in the staphylic area a estafságria, mortification, indignation, mortificação, indignação, vexação, it causes causa mortificação, indignation, indignação, vexation. aborrecimento. The reason why I have A razão made a slide like this pela qual is eu to fiz esse explain slide foi para the explicar evolution a of the evolução whole remedy, de todo remédio. as to how the seja, whole como mental picture A imagem of the mental remedy desse evolves. remédio se desenvolve, evolui. If you understand the remedy in Se vocês this entenderem o manner, remédio dessa you will forma, never vocês forget nunca it. vão esquecê-lo. It will be there in your mind, Vai ficar sempre and na sua mente you e can arrive at the remedy vocês podem from chegar no any of remédio the a different partir de aspects. qualquer um desses aspectos diferentes. Even diligence Até could mesmo a have diligência. led us Até to mesmo a the diligência second pode nos area. levar ao estafságria, no primeiro caso. Even diligence could have A diligência lead to poderia the nos levar... ask this question Me fizeram essa pergunta. of how will you differentiate Como diferenciamos Ignatia? a Ignácia? Ignatia is also A Ignácia diligent. também é Our diligente. patient was O also nosso paciente diligent. era diligente. Ignatia is A also Ignácia very, também very é bastante sensitive. sensível. What is the reaction Ou seja, of qual é a Ignatia? reação da Ignácia? What is the Qual é reaction a of reação Ignatia? da Ignácia? You will get the answer in your Vocês own self. vão conseguir a resposta What is the perguntando a vocês mesmos. reaction Qual é a of reação da Ignatia? Ignácia? Deixa pra lá. They leave it aside. They go home. Enfrenta e depois fica remoendo. Exactly. What is the last word you Exatamente. said? Qual foi a última palavra? Brood. Remoer, remoer-se. They brood, Eles se remoem. brood for Eles se days, remoem durante months, dias e meses e anos. years together. Anos. While Por quê? the staphylic area Porque o estafságria not brood. não remoe. O estafságria não se remoe. Estafságria não se Does not remoe. brood. So, the first patient Mas said, o primeiro "I paciente think disse about que, it bom, eu for penso 2 or 3 eu penso por alguns dias, days, 2 ou 3 dias, totally e aí depois eu forget." esqueço completamente Why? do acontecimento. Por quê? Ignatia Porque a Ignácia never forgets. nunca esquece. A Ignácia nunca esquece. What is the reaction? Another reaction of Ignatia. Qual é a outra reação de Ignácia? They suffer Eles sofrem silenciosamente. They suffer silently. Eles sofrem without silenciosamente. telling anybody. Eles não contam pra ninguém. And you want to see this? Se vocês quiserem ver isso, Does anybody? Let's open Tara. Ignatia, 3 marks in brooding. 3 marcas em ficar se remoendo. No staphylic area. Não, nenhum estafságria. É assim. No staphylic area. Não é estafságria. Ignatia. Yes. Yeah, even in brooding 3 marks. Até em se remoer, 3 marcas. So, they brood and Então eles se brood and remoem, brood se remoem, se remoem for years together, por anos, for months together, por meses,
but mas don't express it. eles não expressam. And it is not expressed in the form of Não se anger. expressa na forma de In cólera, the form of eles se expressam sadness como and grief. tristeza e pesar. So that's the difference. Ou seja, essa é a diferença do Ignácio. Okay, is that explained? The difference between Staphysagria and Ignatia? Vocês entenderam a diferença entre o Ignácia e o Staphysagria? Dwells, yeah, dwells is also there in Ignatia. Ignácio também fica martelando, dwells on. Staphysagria tem Staphysagria has a silent, Staphysagria tem pena feels bad silently, also silent grief, actually, silent grief, Staphysagria. In fact, No. that's the major difference of Na verdade, essa é a principal diferença do Staphysagria e do Ignácio. É que ele não se remói só por um dia ou dois, e aí depois no Staphysagria ele é capaz de tirar essa cólera do corpo de qualquer forma. Seja, o que eles podem fazer é, eles vão fechar a sala, por exemplo, fechar o quarto, fechar a porta do quarto, e aí vão sentar-se e ficar com raiva por uma hora ou duas, depois se acalmam, e aí saem daquele quarto e nada mudou, como se estivessem completamente bem. Ou eles pegam um travesseiro e começam a bater nesse travesseiro, e aí eles tiram essa raiva do corpo, essa cólera do corpo, e aí depois eles ficam bem. Ou eles vão bater a porta, sair de perto daquela situação e aí ficam bem. Ou seja, o Staphysagria, se eles tiverem a permissão, se eles puderem expressar essa raiva, essa cólera de alguma forma, seja em algum objeto inanimado, como uma porta ou um travesseiro, ou em uma outra pessoa. Como esse paciente, ele ficava colérico com sua mulher, e sua mulher incomodasse demais, ele acabava saindo de perto dela, e aí depois de alguns minutos, algumas horas, ele está bem, ele fica bem. É por isso que uma vez que a cólera sai do Staphysagria, então ele esquece isso, e isso não permanece. Um Staphysagria fica doente se essa cólera não foi expressa de forma alguma. O Staphysagria fica doente quando a cólera não pode ser expressada de nenhuma forma. Eu falei para vocês, todos os remédios do reino vegetal, quando as emoções não podem ser expressas, eles ficam doentes. E aqui nós temos as rubricas características da Staphysagria na cólera. São as rubricas, né, no estado de cólera. Doenças da cólera, supressão com aborrecimento, dor silenciosa. Sim, alguém já fez essa pergunta agora mesmo. Pode Staphysagria ter dor silenciosa? Sim, de uma certa forma, mas não é uma característica importante. Cólera com tremor, com o rosto pálido, lívido. Cólera com o rosto vermelho, com indignação e a cólera e joga as coisas, joga objetos. Tantas rubricas, né, de cólera. Essa então é a característica número 1 de um ego que expressa quando ele é magoado e que se expressa com cólera. A sensibilidade da Staphysagria é sensível a uma repreensão, crítica e insultos, ofensas. É sensível à grosseria das pessoas, quando as pessoas são rudes. Então,
nós temos uma rubrica aqui, né, que é sensível à rudeza, à grosseria. Qual a diferença entre a sensibilidade à repreensão, criticismo, etc.? Qual a diferença entre os dois? Sensitive to reprimands, criticism and reproach. Pensa que fez errado e briga com você. E rudeness é quando você fala grosseiro sem ter um motivo. Eu sou simplesmente grosseiro com você. This has no real reason, just somebody says. Okay. Maybe more, something more. Pouco mais, alguma outra coisa, porque os remédios são diferentes para essas rubricas. Por exemplo, carcinosina, Staphysagra, por exemplo, mas é diferente, os remédios são diferentes, é por isso. Então, eu queria que vocês me dissessem a diferença. A sensibilidade é a repreensão, crítica. Eu não gosto. Eu entendo a sensibilidade, a grosseria. I understand the rudeness that has to do with the fear, the rudeness, né? Awakens fear, and the reproach and the criticism is like, you did something right. It has to do with the ego. Não. Não é bem o caso. Alguém mais? I think it has to do with pride. Which one? Qual? Which one? It has to do with the ego. Which one? Qual que tem a ver com ego? Pois é, qual deles? A rudeza. The first one. Reprimand. The first one. First one has to do with ego? O primeiro tem a ver com ego, é isso? Reprimendas. Não. Second one is to do with ego. O segundo que tem a ver com ego. The second one is to do with ego. This is aqui, rudeza, grosseria é o quê? You can have a child who Você, por exemplo, tem uma criança que diz, mãe, se eu fizer alguma coisa errada, você pode me repreender e falar que eu fiz isso errado, mas não na frente de outras pessoas. Não na frente de outras pessoas. Quando a gente estiver sozinho, a senhora pode me falar, pode me repreender, mas, por favor, de uma forma simpática, gentil. Aí eu me corrijo. Isso aí é sensibilidade à grosseria. Você fala, o que é isso? Como é que você pode fazer isso? Mas que coisa? Não. Isso é ser rude, grosseiro. Essa seria a sua Constituição. Essa é a sua Constituição. Você não está nem aí, né? Então, essa é a sua Constituição. Outras pessoas se importariam. Então, isso é grosseria na frente das pessoas. Eu estou repreendendo de uma forma muito ruim, muito grosseira, áspera. A mesma coisa, por exemplo, quando ninguém está perto, eu posso falar, olha, você tem que guardar isso aqui direitinho, né? Porque pode quebrar, pode se perder, alguém pode roubar. Estamos falando de uma forma assim, tranquila. Então, a repreensão quando você fala alguma coisa para alguém que fez alguma coisa errada. Então, essa Staphysagra não gosta de ser repreendida, mas não gosta de ser repreendida na frente de outras pessoas de uma forma muito insolente, grosseira. Então, ela é mais sensível à grosseria e também à repreensão. Então, carcinosina e Staphysagra também são sensíveis a ambas atitudes. Mas o que nós temos aqui? Nós temos esse outro remédio, que é o medorínio, que não é sensível a um, mas é sensível ao outro. Não se importa com a repreensão, mas não gosta de ser repreendido de uma forma grosseira, insolente. Essa é a diferença. E a sensibilidade da Staphysagra tem a ver com a imagem dela, né? Sensibilidade sobre o que os outros veem ou pensam sobre ela.
muito preocupado com o que as pessoas falam sobre ela. Então, só tem 2 remédios, é Stannan e Stafizagre. A sensibilidade é também para a impressão moral, né? Quando vem alguma coisa errada, eles não aguentam, eles são sinceros, honestos, diligentes, não podem ver coisas erradas acontecendo. Então, coisas que afetam o seu sentido de moral, são bastante sensíveis a isso. Também tem um ego sensível e frágil que leva a essa arrogância, mas com uma expressão diferente. Até no nível dos físicos, não conseguem ver sangue, facas ou feridas, como a lúmina, como nas vômica. E por serem sensíveis, eles se apresentam de uma forma assim bem certinha, bem digna, para que não dê margem que as pessoas se tratem com grosseria, com insolência. A diligência da Stafizagre, como eu falei, eles são muito sinceros, firmes, trabalhadores, mas Stafizagre também trabalham por muitos anos na mesma empresa, depois de terem trabalhado por vários anos, sem nenhuma razão para reclamação, mas aí, de repente, uma mínima coisinha faz com que eles deixem esse emprego. Então, uma razãozinha, às vezes, insignificante. E aí, por conta dessa razão insignificante, eles podem simplesmente se demitir ou sair de um trabalho onde eles já estão trabalhando há vários e vários anos, né, sem que tenha havido nenhuma razão de reclamação. Eles são conscienciosos sobre pequenas coisas, sobre futilidades. Eles têm uma ansiedade dessa consciência também. O egoísmo, como eu falei, né, da Stafizagre, é uma arrogância sofisticada, assim, refinada, como a gente viu no segundo caso, aquela moça, bem refinada. Não é como a arrogância da platina ou do veratrum, aquela arrogância assim explícita. Essa arrogância se cobre com uma aparência assim de uma dignidade, de uma educação, de um refino de maneiras. Então, é como se, por exemplo, uma pedra enrolada com um bando de algodão, por exemplo, né, que é para esconder o interior dela, né? Então, eles se apresentam na clínica como pessoas educadas, bem comportadas, cultas, né, estudadas. O primeiro, por exemplo, chegou logo de cara, já foi pedindo desculpas porque ele devia ter vindo com 15 dias, mas deixou para fazer o retorno aos 20 dias, né? Se magoados, não vão externar essa mágoa, mas vão ficar se sentindo mal, remoer um tempinho e aí esquecer completamente o caso. Eu não gostaria de usar talvez a palavra remoer, o brood, né? Talvez então pensar sobre isso, think, pensar sobre isso. A palavra melhor seria
pensar sobre, né, o fato e depois esquecer. O que aquele homem fez, você lembra? Ele brigou com a mulher, tinha brigado com a mulher, aí ele simplesmente saiu de casa, meia-noite, foi andar na rua, meia hora, e depois voltou, pronto, tudo bem. Então, se isso é suprimido, mas é como se fosse um vulcão, né? Mesmo, por exemplo, aquele funcionário que por causa de uma bobaginha deixou o emprego, né? Mas seria uma supressão da cólera, da raiva por muito, muito tempo, e aí de repente explode como um vulcão, né? Por conta de uma razão pequena, boba. O ego é facilmente afetado por insulto ou grosseria e causa um problema para essas pessoas. E por isso que a doença do insulto em Staphysagria são 3 marcas, 3 cruzes. Há uma rubrica, a pessoa foi insultada, não conseguia se expressar, começou a tremer e aí adoeceu. Né? Staphysagria aqui, né? Uma pessoa foi insultada, ofendida, não conseguiu responder, começou a tremer, foi para casa e aí adoeceu. Então, são facilmente afetados por qualquer tipo de insulto ou grosseria. E a Staphysagria adoecem quando não consegue expressar a sua raiva, cólera ou até outras emoções também. Mas mais importante é a raiva, a cólera. Entendemos? Tá? As diferentes apresentações em diferentes miasmas. I just want to detalhar a seguinte questão. Não parece um paradoxo a ideia de que Staphysagria, ela, no caso do exemplo do empresário ou do funcionário da empresa, que ele fica muitos anos na mesma empresa e um belo dia, por uma pequena coisa, ele sai da empresa. Não significaria aí que ele ficou guardando aquilo ali, as coisas acumuladas que foram... E um belo dia, por uma pequena coisa, ele saiu, quer dizer... Yeah, like the last straw of the camel's back. I also thought that it's that way. No, it's not. It's not like that it keeps on building up, like an anatramure or an magnesium. It keeps on building up inside. They keep on suppressing. No, it's not that. What happens? Não é o caso. Staphysagria esquece. Muitas coisas acontecem, ele esquece. Mas às vezes, como de repente o sífilis, ele quebra, né? Por às vezes uma razão pequena, uma razão boba. E aí, de repente, ele reage de uma forma exacerbada. E aí, essa reação só seria encontrada no miasma sifilítico, né? A quebra dessa relação, essa rescisão de contrato, isso só acontece no miasma sifilítico, né? Sífilis, você tem mais essa ruptura. Mas eu também pensei nisso, nesse acúmulo, né? Porque eles não ficam fazendo fica remoendo, não fica nada.
A respeito do sintoma, regarding the symptom dwells on, Ignacia e Safisagra, em quais where do you find the symptoms? Ignition, yes, very similar, because it's é bastante semelhante a Natrumur, né? Ignacia é bastante semelhante. Então, Ignacia é o que sofre em silêncio, nunca esquece como Natrumur, fica aquilo dentro, né? E continua a pensar no assunto. E Safisagra, como eu disse, vai esquecer depois de algum tempo, tem uma memória curta, talvez pensa no caso um dia ou dois e depois esquece. A gente não encontra essa Safisagra que fica pensando na coisa o tempo todo. Intervalo? Então, vamos terminar os sintomas, então, do Safisagra e depois a gente faz o intervalo. Aqui, um outro aspecto completamente diferente seria a questão da sexualidade. Tem uma sexualidade aumentada, né, na Safisagra. O desejo sexual aumenta até ter problemas físicos. Também pode ter a disposição para masturbação, pessoas que gostam de masturbar. E esses excessos sexuais levam, então, a ejaculação frequente ou prematura, precoce. A doença disso aí é causado por uma indulgência sexual excessiva. Eles também têm a característica da homossexualidade. This is the picture that we usually see of Safisagra in our aqui nós temos essa descrição nos nossos livros, especialmente os velhos mestres, eles dão essa imagem da Safisagra, né? Que é uma pessoa bastante com a sexualidade bastante desenvolvida, que fantasias sexuais, tem essa tendência, né, de fantasia, de fantasiar e satirize. Então, nós temos aqui os físicos, que seria friorento, sem sede. Tem desejos para cebolas cruas, doce, e 3 cruzes aqui para desejo de fumo. E acreditamos que seja um dos remédios mais importantes para as pessoas que queiram parar de fumar ou parar de mascar fumo. Então, a Safisagra realmente é um remédio importante, interessante, para quem quer deixar o vício do fumo. E é um bom remédio para... É um remédio bom para a induração das glândulas, especialmente as glândulas Mobian, que são as glândulas aqui da pálpebra. É um remédio específico para problemas ter sol, e também para o aumento da hipertrofia benigna da próstata. E o remédio que é bastante bom, né, no caso, é que chega perto da Safisagra. Qual é? Vamos ver a diferença então da Safisagra e perdi o nome do remédio. Colosintes.
Sim. Podemos continuar? Na estafiságria, nós temos doença de raiva suprimida com aborrecimento e indignação. Não é o caso do Colossíntes. Não tem esse elemento de cólera suprimida. Sim, cólera sim, mas não aborrecimento, não tem indignação também. E na estafiságria, a face do paciente pode ficar vermelha ou pálida. Quando o Colossim fica colérico ou quando ele é obrigado a responder, né? Que em português é IQOR, irritado quando obrigado a responder. Natrumur, pulsatila, esses são os remédios que são acetfos, remédios para IQOR, irritado quando obrigado a responder. Essa é uma rubrica que é usada bastante nos agudos. E o principal elemento da estafiságria vem de insultos. E não é o caso em Colossíntes. Sexualidade está bastante aumentada na estafiságria, não tanto, né, em Colossíntes. Estafiságria é sem sede, não é sedento. Colossíntes é sedento. É uma grande diferenciação, interessante diferenciação. Estafiságria é sem sede e Colossíntes é sedento. Outra diferenciação que nós descobrimos com experiência é que na estafiságria, quando eu disse, a cólera pode ser intrapunitiva, ela vem para dentro. Na Colossíntes, a cólera, a raiva é sempre para fora, extrapunitiva. Como resultado, no Colossíntes é uma raiva que se expressa de uma forma como se fosse explosiva para fora. E é por isso que afeta os músculos circulares. E é por isso que é um bom remédio para cólica abdominal ou cólica intestinal ou da uretra ou do duto biliar. Todos esses músculos circulares, por causa dessa tendência de explosão, né, com bastante energia. Essa é a comparação entre estafiságria e Colossíntes, que pode ser, de algum momento, pode ser bastante, vamos dizer, semelhante no sentido de que ambos são arrogantes e egoístas. Dr. Bandish, Colossíntes de transtornos por cólera suprimida? Diseases for suppressed anger. Sim, tá lá, mas só sim, a anger, a raiva também, mas sem aborrecimento. Mas não tem o aborrecimento e não tem indignação. A raiva, a cólera é diferente, mas não tão suprimida. É mais expressiva, ela se expressa mais. Então, com isso, nós vamos fazer um intervalo. Muito obrigado.